Olá! No episódio de hoje nós vamos conversar com o Léo e com a Lau sobre a paixão por viagens e, melhor ainda, sobre organização financeira. Quer saber mais? Então vem com a gente! Então, como muitos já sabem, um dos objetivos do nosso canal, além de compartilhar as belezas de locais e experiências, é também motivar você a realizar seu sonho. Seja ele viajar mais, como é o nosso, dependência financeira, como é o nosso e é o deles também, e também mostrar que é possível viajar e realizar seu sonho com planejamento, com disciplina e com organização financeira. Então a gente encontrou esse casal aqui alguns dias atrás na Praia do Marceneiro, aqui em Alagoas, e viu muita afinidade com eles, em função de eles também terem uma paixão muito grande por viagens e de também serem organizados financeiramente. Se você não sabe o que é independência financeira, a gente já gravou um vídeo falando só sobre isso. A gente vai deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo também. Vai falar um pouquinho mais sobre hoje aqui, além de outros assuntos. Então, primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceitado conversar com a gente. E, por favor, se apresentem. Eu sou a Lauana, tenho 30 anos, sou engenheira civil e sou de Brasília, Distrito Federal. Eu sou o Leonardo, tenho 30 anos, sou engenheiro civil e também sou militar, trabalho na aeronáutica e sou de Brasília. Então vamos começar falando sobre viagens. A gente já conversou que vocês viajaram por muitos países, alguns países mesmo que os nossos, que isso foi muito assunto para conversar. E apesar da pouca idade, vocês já viajaram bastante. E então, quantos países vocês já conheceram e quando que começou aí esse gosto por viagem? Bom, a gente já conheceu ao total aí de 35 países e o nosso gosto de viajar começou quando a gente fez o intercâmbio em 2012, morando em Lisboa, Portugal, e ali na Europa, como tudo é bem perto, os voos são fáceis, a gente começou a viajar por ali e aí foi onde o bichinho das viagens mordeu a gente. Foi bem legal essa época, porque pela proximidade da Europa e o quão barato eram os voos dentro da Europa. Então a gente fazia viagem sempre, pelo menos 2 no mês. A gente viajava uma semana sim, uma outra não. E a gente tinha 2 bolsas de estudos na época. Então a gente economizava uma grande parte dela e utilizava no máximo uma das bolsas para viver realmente lá em Lisboa. E a outra bolsa a gente usava só em viagens. Então foi muito interessante, deu para conhecer na época 23 ou 24 países só nesse ano que a gente esteve lá. E foi muito gratificante. Aí a gente sempre buscou mais e mais. Viajar. Então, a nossa virada para a independência financeira, ela começou quando eu tinha 29 anos de idade, lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que me deu uma virada de mentalidade, que eu comecei a comprar ativos ao invés de passivos. A gente já gravou vários vídeos sobre isso, também tem uma playlist aqui no canal só sobre organização financeira. Mas a gente queria saber um pouquinho de vocês, que vocês contaram que já estão investindo também na Bolsa de Valores, já sabem bastante sobre outros tipos de investimentos também, E quando que foi essa virada aí, de parar de gastar todo o salário, que é o normal que a maioria das pessoas fazem, de quanto mais aumenta os seus ganhos, mais aumenta os seus gastos, Quando que foi essa virada aí de eu não vou gastar tudo e vou começar a economizar, guardar dinheiro e saber da independência financeira, Porque muita gente não sabe sobre a independência financeira. A pessoa fica, quando eu me aposentar lá nos seus 70, agora 70, 80 anos com essa reforma que teve aí, E que é possível a independência financeira, como a gente estava falando, e vocês estão buscando isso já, Então, quando que começou essa história de vocês? Então, a questão de economizar já começou desde essa viagem lá de 2012, que a gente, como o Léo disse, a gente vivia com uma bolsa e a outra bolsa era só para viajar, Então a gente já tinha essa questão de economizar, mas não sabia nada sobre investir. A gente tinha uma questãozinha de organização, que tínhamos um caderninho que anotava tudo na canetinha Bic mesmo. E aí, só que a gente era estudante, a gente só tinha essa bolsa para viver, então não tinha como, a gente preferiu aproveitar que já estava na Europa para viajar e não guardou muito dinheiro. Aí foi só quando a gente começou a trabalhar, que a gente já tinha nossos empregos, que começamos com essa questão de economizar. Vou deixar o Léo explicar melhor. Então, lá em São Paulo, só eu trabalhava. A gente morou um tempo em São Paulo e a gente guardava só em torno de 25% do nosso salário, era muito pouco ainda. E com o tempo eu precisava também viajar para Brasília, não sobrava muito.
quando a gente voltou a morar juntos em Brasília, é que deu um ápice, né? A gente realmente começou a buscar vários assuntos relacionados à bolsa, começamos a diversificar bastante nossos investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, buscamos ainda mais conhecimentos, e aí sim, hoje em dia, a gente já tem uma média de 80%, 85% que a gente só guarda, então a gente só investe. E depois, com esses 15% que sobra, a gente sobrevive, a gente faz as coisas que a gente gosta, fazemos as viagens que gostamos também. Então a gente consegue administrar isso aí a partir desse gatilho de buscar conhecimentos, cursos, às vezes cursos online, né, que você consegue desde o início até como vocês mesmos têm o curso de vocês. Isso aí é um gatilho muito, muito bom, porque você buscar conhecimento é o principal. Então, como o Léo mesmo disse, a gente sempre buscou aí o conhecimento, né, para investir. Eu sou uma pessoa assim que eu tinha muito medo, para mim a bolsa era um bicho de 7 cabeças, tanto é que no início, quando ele falou lá de São Paulo, a gente investia só em renda fixa, né, nos CDBs. E aí ele começou a fazer os famosos trades, eu já não gostava muito disso, aí eu tomei um pouco até de aversão, além do medo da bolsa. E aí eu falei, não, mas eu tenho que entender para perder esse medo. Aí eu comecei a ler, a fazer esse curso que a gente fez, pesquisar bastante. E aí quando eu adquiri esse conhecimento, aí foi assim, foi o principal para a gente conseguir guardar mesmo o dinheiro, né, para a gente conseguir atingir essa independência financeira, que a gente vai ter aí o nosso saláriozinho mensal para poder manter as nossas viagens. Então eu queria parabenizar vocês aí, pois estão novos já, né? Pelos cálculos que eu fiz aqui, foi com 22 em 2012, 22 anos vocês tinham, né? Então realmente vocês são uma exceção, né? Pois eu converso com bastante gente sobre isso, e a maioria das pessoas, infelizmente, não tem a educação financeira como deveria ter, né? Inclusive a gente iniciou um projeto antes da pandemia, né, de visitar escolas durante a nossa viagem pelo Brasil, falando sobre organização financeira para crianças já, né, para mostrar que é possível. A gente começou visitando umas escolas no oeste de Santa Catarina e no fim teve que parar por causa da pandemia, porque parou as aulas e parou tudo. Eu já comecei com 29 anos, né, levei 11 anos para isso, então foi um caminho diferente de vocês, mas realmente vocês estão de parabéns, né, por já ter tanta informação, por buscar informação. Realmente esse é o caminho, né, esse é o caminho, você se informar cada vez mais sobre onde vai investir. Eu sei desse relato que tu falou aí sobre ter medo, né? Muita gente tem medo, inclusive no meu curso que eu já fiz, eu tive alunos que disseram na sessão ações, não, nem precisa me ensinar porque eu não quero saber porque eu tenho muito medo, né? Principalmente pessoas de mais idade, né? Têm um receio muito grande, pois já viveram épocas muito difíceis da economia, né? Na década de 80, de 90, a economia foi bem complicada, né? Então, parabéns novamente. Falando em buscar conhecimento, a gente tem o nosso e-book, que está à venda por apenas R$19,90, o link vai ficar aqui na descrição, contando um pouco de toda a nossa história, sobre como a gente se organizou financeiramente, sobre os principais investimentos do mercado, todos os investimentos regulamentados pelo Banco Central, não tem pirâmide, não tem ganho fácil, você já tem que aprender essa lição, se não aprender ainda, não tem ganho fácil, é possível, só que é devagarinho, com bastante dedicação, com disciplina, investindo todo mês, né? Não é investir um mês, passar 5 meses depois e daí investir mais um pouquinho, não, é com disciplina todo mês investindo lá, é possível. Então quem quiser adquirir o e-book, link na descrição. Então agora vamos mesclar um pouquinho de viagem e organização financeira, né? Vocês podem pensar, eles são engenheiros, têm um salário bom e estão ficando em resorts de luxo com piscina, né? Mas a história deles é um pouquinho diferente, vocês já vão saber como que eles estão viajando, né? E o que eu sempre digo, não importa o quanto que você ganha, importa quanto que você gasta, né? Eu era da área de tecnologia, tinha um salário relativamente bom, mas tinha colegas que ganhavam lá seus 8, 9, 10 mil reais, estavam sempre endividados e pagando juros a bancos, juros altíssimos de bancos, né? E eu conheço pessoas que têm um salário médio, baixo até, e conseguem se organizar financeiramente. Então, não importa quanto que você ganha, importa quanto que você gasta. Então, esse é um ponto em comum que a gente tem também, né? Porque a gente teria condições de viajar melhor e menos, né? E a gente prefere viajar mais econômico e
forever, né? Para sempre. Então, esse foi um ponto que nos impressionou, que foi a primeira vez que a gente viu alguém viajando e usando como casa uma Duster. Então, eles têm uma Duster Home. Né? Nós não tínhamos visto ainda, a gente já tinha visto Doblô Home, tem os nossos amigos lá do sul da Expedição Susicada, que tem uma Spin Home, né? Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Como que começou essa ideia de viajar e montar uma casinha dentro da Duster, dormir dentro, cozinhar, tomar banho, tudo, eles têm tudo ali, a gente já vai mostrar daqui a pouco. Então, como começou essa ideia, né? Se é a primeira viagem que vocês estão fazendo com ela e qual que é a rota de vocês? Então, essa é a nossa primeira viagem no nosso Duster Home, né? A gente escolheu o Duster, assim, foi uma escolha difícil, porque a gente sempre olhava mais também para essa questão da Kombi, né? Ou das vans que tem mais espaço, mas também a gente pensou na mobilidade, assim, porque a nossa Duster é uma 4x4, a gente ficou imaginando que seria necessário aí para acessar alguns locais, igual as dunas, coisas assim. Então, aí, como é que foi? O nosso roteiro agora, a gente está fazendo Alagoas. Na verdade, a gente passou um pouquinho ali em Sergipe, né? Passou em Aracaju, um pouquinho naquela região, mas o principal foi Alagoas e vamos um pouquinho em Pernambuco também, né? A gente evita ficar em camping, hotéis, tudo dessas questões, e a gente dorme dentro da Duster. A Duster tem um espaço muito amplo, me cabe inteiro ali, eu tenho 1,83 e é muito, muito tranquilo. Sempre a gente busca lugares tranquilos, né? Tem o Overlander, que inclusive foi o que aproximou a gente, né? A gente sempre para quase que nos mesmos locais, então acaba criando um vínculo assim com algumas pessoas que viajam nesse estilo também. E é isso. E aí assim, a gente fica seguindo esse aplicativo do Overlander e tenta evitar ficar nos campings também por causa da questão de preço, né? Porque se a gente pagar o preço que é do camp, dá pra gente pôr mais gasolina e viajar mais, né? Então eu acho que essa questão de economizar. E a Duster, por mais que pareça pequeno para todo mundo, né? A gente falou de organização financeira, mas tem a questão de organização física também, porque a gente transfere as nossas coisas para o banco da frente, dorme atrás, quando vai dirigir transfere para trás. Então assim, tem aquela rotinazinha diária de organização, mas dá para viajar tranquilo. E é muito bom. Então vamos lá conferir essa Duster Home? Vamos. Então, inicialmente, vocês têm um reservatório de água aqui, é isso? Vocês adaptaram aí? Então, isso aqui foi uma ideia que a gente teve pra gente tomar um banho e se precisar lavar louça, essas coisas assim, que a gente achou que era uma coisa que precisava mesmo, que era urgente. Sim. Quantos litros d'água cabe aí? Tem 50 litros, mais ou menos. Né? 50 litros. E aí a gente engata o chuveirinho lá na frente. Aí nela... Tá. Aí a gente coloca aqui, vou pegar ali pra ver, mas aí aqui a gente também fez uma adaptação para colocar pressão. Se precisar. Se a gente quiser tomar um banho mais levantando, a mangueirinha e tal, tá. a gente consegue colocar um pouquinho de pressão aqui. Deu uns vazamentos, a gente resolveu com Durepox. Olha só, viu? Isso foi feito no caminho. Já foi no caminho, já. Já tivemos que resolver muitas coisas no caminho. É no caminho que a gente vai vendo os defeitinhos. Com certeza. Mas é super útil, ajuda bastante. Aí a gente tem aqui a nossa organização. Aí a gente organiza tudo nessa... A gente tem umas caixas aqui, ó. Caixas organizadoras. Essa aqui é a nossa cozinha, por exemplo, né? Pra abrir. Mostra aí, cara. Aí as caixas Olha só que legal, gente. Esse aqui é um fogãozinho que a gente usa, a gente faz um cafezinho, tem... É uma boquinha por vez daí de fogo. Isso, é uma boquinha por vez. Aí a gente já tem aquele colchão, a gente deixa ele ali e forra com plásticozinho pra não sujar, né? Principalmente na praia. Principalmente cheio de areia. Hoje a gente deu uma limpezinha aqui pra... Outra coisa que a gente fez também, tudo manual, né? Foi colocar uma telinha pra gente conseguir dormir com uma frestinha aberta sem entrar bichinhos. E aí na hora de dormir a gente tira todas essas caixas, coloca ali no banco da frente e aí o espaço fica... E aí vocês deitam um pouco mais o banco pra frente. Aí chega um pouquinho o banco e deita ele um pouquinho mais pra frente. Tá. E vocês têm ideia de quanto que vocês gastaram? Dá pra ver que é pouco, né? Como vocês falaram, foi tudo feito manualmente. Vocês não mandaram fazer nada, né? Então foi tudo vocês que compraram e fizeram. Vocês têm ideia de um valor aproximado, assim, tipo quanto que saiu?
Pra adaptar aqui dentro, foi Isso. bem... Menos de R$1.000, com certeza. Eu acho que foi uns R$1.000. assim. Sim, ali com o colchão, com as coisas. É, o colchão a gente já O que a gente tinha. comprou É. foi basicamente as telas, que foi R$15 cada uma. Esse daqui saiu em torno de uns 200 e pouco. porque 250 mais ou menos. As conexões são... As caixas mais- organizadoras. As caixas, cada caixas, uma custa R$50. A gente tem Então, 6, 6, daí R$300, R$300. dos 500 a tela. Ó, então, com o valor que eles gastaram aqui, daria mais ou menos umas 3 diárias no hotel aí, provavelmente. E você já está há quantos dias na estrada? Já tá 9 dias. 9 dias. 9 dias, ainda tem mais uns 20. Quase 20 pela frente. Olha aí, então, baita economia aí que eles estão fazendo viajar de Duster Home. Né? O que mais tem para mostrar aí? Vamos ver, tem mais alguma coisa? A gente tem a nossa geladeira. Só que a ela não tá aqui agora. A gente tem as cadeirinhas de praia, uma mesa que a gente... mesa que vira uma... Como se fosse uma Retrátil, maletinha, né? mesa retrátil. Aí aqui a nossa mangueira para abastecer o reservatório de água, a gente geralmente pede para as pessoas, tem uma torneira, a gente engata... Posto de gasolina. Posto de gasolina, então é bem Pra secar o prato. escorredor. Aqui fica o kit limpeza, tudo aqui. Ó, e por incrível que pareça, cabe tudo lá na frente, né? Que a gente já viu um dia deles aqui no formato cama para dormir, né? Então... Empilha as caixinhas, 3 caixinhas em cada banco, cadeira por cima, mesinha por cima, e aí pronto, libera aqui. Libera a cama. Libera, então acho que é isso, assim. Tem o kit de ferramentas MacGyver do Léo, que fica aqui. Quando dá os problemas, a gente tem tudo para resolver, ferramentas. Sim. As chaves de boca. Chaves, cola pro cano, pra de vaza. Então, assim, não é muita coisa, mas é o essencial. E algumas coisas a gente foi vendo no caminho. Então, quando chegava em alguma cidade maior, igual a gente passou por Maceió, algumas coisinhas foram compradas até lá. Esses corredorzinhos mesmo, a gente achou. Até a mangueira, a gente tinha esquecido da mangueira e só percebeu no meio do caminho. Temos que comprar o borrifador. O borrifador vai ter que para economizar a água. A nossa água dá mais ou menos 2 dias, né? E tomando banho assim, lavando meu cabelo, dá pra tomar. Então é isso aí, gente. Isso aí é um baita exemplo para vocês, para mostrar que quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Eu uso sempre essa frase, né? Se você for ficar esperando as condições perfeitas, que eu vou ter um motorhome perfeito para ir viajar, não, tá aí, ó, dentro do carro, dorme nele, vai se adaptando, né? Se quer, se faz. Né? Então, parabéns novamente por todo esse espírito que vocês têm aí de aventura, de investimento, de buscar informação, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o nosso público aí, o que vocês diriam para quem quer realmente realizar seu sonho e fica ali às vezes meio com medo e não sabe o que fazer. Não sabe por onde começar. Né? Então vamos lá. Então é isso, assim, se você tem o sonho de viajar, colocar isso como prioridade da sua vida, e aquele dinheiro, por exemplo, que a gente guarda todos os meses ali, ele vai ser esse dinheiro que a gente vai usar a renda para conseguir viajar, né? E não pensar assim, sempre, igual ele disse, as condições perfeitas, né? A gente sempre pensava isso, ano que vem que a gente vai ter a quantidade de dinheiro suficiente, mas aí a gente falou, por que não testar logo e ver como é que é? E aí já colocar isso como prioridade. Só vai, né? E vai dar certo. Melhor feito do que perfeito, né? É isso aí, então muito obrigado novamente pela entrevista, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like para nós, é bem importante. E até a próxima aventura. Tchau.